Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 21 de junho de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Confira agora os destaques desta edição. Em reunião da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, vereadores debatem as dificuldades nos pronto-atendimentos do Campo Grande e São José. Vereador Rodrigo da Farmadic questiona a prefeitura sobre paciente que realiza sessão de hemodiálise pelo SUS e ficou sem o transporte. Moção do vereador Jorge da Farmácia apela ao Senado Federal para que aprove o projeto de lei que obriga as autoescolas a oferecerem carros adaptados para alunos com deficiência. E está aberta a temporada das festas juninas, cheio de comidas típicas, mas saiba como manter o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e consumidas. Nesta semana, a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara debateu as dificuldades nos prontos atendimentos do Campo Grande e do São José e também as condições de trabalho dos profissionais do SAMU. A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas se reuniu nesta terça-feira para ouvir usuários e trabalhadores da Rede Pública de Saúde Municipal para debater as dificuldades dos pronto-atendimentos do Campo Grande e do São José, além de discutir os problemas das condições de trabalho dos profissionais do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Presidida pelo vereador Pedro Tourinho do PT, a ideia é saber quais as demandas da Rede SUS em Campinas. Dessa maneira, a gente tem conseguido trazer à luz informações dramáticas, como, por exemplo, o grau de sucateamento e desestruturação que vivencia a unidade de pronto atendimento do São José, né, que foi reformada recentemente. A gente tinha expectativa de que ela estivesse funcionando, né, de vento em popa, mas o fato é que ela está sucateada, sem gente adequadamente lotada para cumprir o funcionamento da unidade. Ela está, né, com problemas de estrutura que são impensáveis. Uma unidade que estava sem banheiro, ficou mais de meses sem banheiro adequado para a população e para os usuários e para os trabalhadores. Né? Da mesma forma, o SAMU, que a gente tem escutado aqui, o SAMU tem sido assíduo aqui nas nossas reuniões. O funcionário do SAMU diz que algo básico como a alimentação foi cortada após o serviço ser realocado na rede Mário Gatti. Foi um benefício que foi retirado da gente. Né, um almoço, né, nós trabalhamos 12 horas, um plantão de 12 horas, né, em regime de prontidão. Né, e você retirar o almoço de um trabalhador que atende a população num período de 12 horas é muito problemático. Nós tínhamos a alimentação, né, antes de ser a rede Mário Gatti, né, e depois que passou a ser a rede Mário Gatti, nos tiraram essa alimentação. Uma das pessoas que também expôs os problemas é a representante dos usuários do Conselho Municipal de Saúde, que lembra que a situação do PA São José afeta diretamente quem procura por atendimento. Colocando a situação de desmonte da UPA, especialmente da UPA São José, que eu acho que é o relato mais recente, mais focado que teve hoje aqui na comissão. A UPA São José, ela está passando por vários problemas de manutenção, de falta de ventilador, de falta de profissionais. Quadro importantíssimo, por exemplo, da enfermagem, né, que foi citado aqui, um número muito abaixo do necessário e ainda pessoas em licença de tratamento de saúde prolongada, né, porque é um ambiente bastante com muita pressão, onde as pessoas que são trabalhadoras acabam adoecendo e ficando por muito tempo, inclusive afastadas. Foi citado aqui, por exemplo, uma circunstância onde você chega para trabalhar no noturno e pessoas esperando desde as 8 da manhã. Então, você imagina como é que é para esse usuário que está lá desde esse tempo esperando o atendimento, né? Então, é muito grave. Ela afirma que o espaço de discussão na comissão da Câmara é importante para que se possa buscar uma solução. Tem sido muito importante, a gente está podendo vocalizar e divulgar as informações e as opiniões que a gente tem em relação à situação de caos na saúde na cidade. O presidente da comissão afirma que essas escutas trazem a realidade do que é o SUS e baseiam as ações para minimizar os problemas na área da saúde pública em Campinas. Nós fizemos requerimentos de informação. Esses requerimentos, alguns já foram respondidos. É uma maneira de comprometer a prefeitura com a verdade nas questões, porque a prefeitura não pode mentir num requerimento, é crime.
né? Então, algumas das questões já foram levantadas. Isso para nós é importante porque a partir daí a gente consegue definir se vai encaminhar para o Ministério Público, feito é o caso de algumas das questões que a gente já levantou, se a gente vai ter que apresentar alguma modificação, por exemplo, alguma emenda nas leis orçamentárias, né? A gente fazer uma força-tarefa com outros vereadores aqui no sentido de mudar a priorização que a Prefeitura está dando para as políticas públicas, né? E certamente mobilizar a população com essas informações também, para que a população se mobilize e se aproprie mais dessa questão. O vereador Rodrigo da Farmadique protocolou um requerimento direcionado ao prefeito em que pede informações sobre o transporte dos pacientes que realizam as sessões de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde aqui no município de Campinas. Por iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadique, do PP, o requerimento de número 1731 solicita ao prefeito de Campinas informações sobre transporte dos pacientes que realizam sessões de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde no município. Eu fiquei sabendo de uma situação que era um absurdo, que alguns pacientes que foram marcados para fazer as sessões de hemodiálise após as 18 horas, eles foram levados para fazer o tratamento, mas foram deixados para trás lá. E esse requerimento apresentado à Secretaria de Saúde é para informar se de fato é verdade isso e quais as providências estão sendo tomadas para que isso não ocorra. Como eu disse, é um serviço que vem sendo prestado para os cidadãos aqui de uma forma satisfatória, que é o serviço de transporte gratuito, que não é nada mais do que o dever da Prefeitura prestar esse serviço, mas ocorreu um fato, e esse fato grave, dos pacientes serem transportados até a clínica, mas depois eles não receberam o transporte de volta para os seus lares, e esse é o teor do requerimento. As sessões de hemodiálise podem ser feitas 2 ou mais vezes na semana e podem durar de 3 a 5 horas por sessão. Por estar envolvido na área de saúde, o vereador Rodrigo da Farmadique sabe da necessidade, das dificuldades dos pacientes que necessitam da hemodiálise. E ele nos explica quais são as vantagens de se verificar, de se fiscalizar que esses pacientes tenham transporte não só para ir fazer a hemodiálise, mas principalmente, depois do tratamento, de retornar em segurança e com conforto para casa. Até porque os pacientes, quando fazem hemodiálise, muitos já estão com a saúde debilitada e após o procedimento da hemodiálise, eles ficam mais debilitados, mais fracos, com dificuldade de locomoção. Inclusive, se tiver que vir no transporte público, vai ficar muito difícil e nem todos têm condições de ser transportado por um veículo próprio, por auxílio de algum vizinho ou mesmo até de bancar um transporte por aplicativo ou um táxi. Então eu espero que esse serviço continue sendo prestado para os cidadãos aqui de Campinas, mas que se de fato ocorreu esse problema, eu quero saber quais são as providências que estão sendo tomadas para garantir o transporte e o retorno também desses pacientes para os seus lares. O parlamentar fala sobre os principais questionamentos de seu requerimento. Questionando quantos pacientes que realizam essa hemodiálise na cidade de Campinas e quantos deles necessitam desse transporte, quais os motivos porque esse transporte não está sendo atendido após as 18 horas e se já foi instaurado algum procedimento para investigar isso, se de fato ocorreu, né? Primeiro nós precisamos saber se aconteceu esse fato e se já foi instaurado algum procedimento e por último, se aconteceu, o que será feito para adequar esse transporte com esse paciente com sessões que são marcadas após as 18 horas, que é o horário limite até então para que seja fornecido o transporte gratuito. É um direito básico do cidadão, né? Ele já está passando pela dificuldade, um problema de saúde grave, então no mínimo ele precisa ser tratado com respeito. Ainda durante a 36ª reunião ordinária, o vereador Permínio Monteiro, também em requerimento, pede informações ao Executivo sobre o carregamento do QR Code dos ônibus. O requerimento número 1728 foi protocolado pelo vereador Permínio Monteiro. Ele pede informações à Prefeitura sobre os pontos de recarga do QR Code na cidade. Fui procurado pela população daquela região, Jardim Nova Europa, Jambeiro, Parque da Figueira, Vila Campos Salles, Leonor, Parque Prado,
onde os passageiros, usuários do transporte público, estão tendo dificuldade na questão de recarregar os seus cartões. Segundo o vereador, os usuários estão sendo prejudicados. Diante disso, conversei muito e muitos deles acabam até ter que sair até o centro da cidade para recarregar. Não existe pontos de recarregamento desses cartões que é através de QR Code. O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura, que tem 15 dias para responder e são prorrogáveis por mais 15 dias. Eu gostaria de ter um posicionamento, uma resposta de imediato do Poder Executivo para que possa sanar esse problema. O vereador Jorge da Farmácia protocolou uma moção que apela ao Senado Federal para que aprove o projeto de lei que obriga as autoescolas a oferecerem carros adaptados para alunos com deficiência. O objetivo da moção de número 154 é tornar o aprendizado da pessoa com deficiência mais voltado à realidade, evitando que o aluno faça várias provas. É isso que ocorre, né? Ele vai lá, ele aprende nesses outros carros que não são manuais, e assim que ele adquire novamente um carro que é automático, que tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava, essas coisas que vêm beneficiar, que só vêm para ajudar, ele tem que fazer uma readaptação para aprender novamente a como dirigir novamente esse veículo. Jorge da Farmácia, que também é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, apela ao Senado Federal. E essa moção também que eu estou fazendo ao senador o Romário, é justamente essa, que ele obriga que todas as autoescolas realmente que tenha pelo menos um veículo adaptado, porque não é justo, né? Onde já se viu a pessoa vir e aprender nesses carros manuais, depois ele vai retirar, vai comprar um carro automático com aquele todos vidro elétrico, trava elétrica, direção, sendo que ele aprendeu num veículo que não tinha nada disso. Então eu fiz essa moção para que esse projeto realmente seja aprovado o quanto antes, porque quem tem a ganhar somente são as pessoas com deficiência. Vamos falar sobre segurança agora? O vereador Paulo Galtério quer informações sobre um laudo técnico de engenharia atualizado da ponte sobre o rio Atibaia, localizado na estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, aqui em Campinas. A ponte do rio Atibaia foi alvo de questionamento do vereador Paulo Galtério. É uma ponte que vai da Via Dom Pedro até o distrito Joaquim Gídio. Ela faz a ligação sobre o rio Atibaia. E podemos observar que ela está com rachaduras, ela tem até uma barreira para que outros veículos maiores não passem. E tem uma placa de 4.000 quilos para passar nela. Tem uma estrutura, uma construção que traz muito risco para quem passa lá. No requerimento protocolado na última reunião ordinária, o vereador pede informações sobre o laudo técnico da ponte e também sobre a manutenção do local. Um laudo de engenharia hoje, ele começa daqui para frente a dar responsabilidades, porque com o laudo, se a ponte está condenada, nós temos que fazer outra. E se porventura nós tivermos ali algum acidente, alguma coisa, nós sabemos de quem é a responsabilidade. O vereador está preocupado com a segurança da comunidade. Traz muito risco para quem passa lá. E eu tive essa semana na Rota das Bandeiras, que é a empresa que é responsável por aquele trecho, e eles nos disseram que aquele viaduto traz muito risco para as pessoas que transitam com veículos lá. Então, antes que a gente tenha uma tragédia lá, eu pedi um laudo da ponte, um laudo de engenharia, para ver até que ponto, né, ela não traz risco para as pessoas que passam sobre aquela ponte. A temporada de festas juninas está aberta e a todo vapor. O período festivo chega recheado de trapos típicos com uma infinidade de doces, bolos salgados. Só que o desafio é se alimentar e manter o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e consumidas. É uma época em que o pessoal abusa mesmo de comida, bebida e doce. Como é bom festa junina! Sim, não tem como a gente não abusar, vendo esse monte de doce, essas coisas que a gente geralmente não come no nosso cotidiano, no dia a dia, porque a gente foca um pouco em dieta, né?
Mas chega a festa junina, não tem como. Os amigos ficam te chamando para ir para a faculdade, festa junina de família, do box, do trabalho. Então, onde você vai tem doce para comer e açúcar é um grande inimigo da dieta e não adianta. Você acaba exagerando, tem cerveja, tem tudo, você vai comendo, exagerando. Quando você vê, você tem que vir para cá, se esforçar o dobro para perder tudo aquilo que você consumiu, né? Quantas festas juninas você já foi esse ano? Dá uma média do quê? Umas 3 a 4 festas juninas já. E tem mais pela frente, tem né? mais, sempre tem mais, né? Daqui pra frente, até o final do mês que vem, ainda tem bastante festa pra ir com o pessoal ainda. O que você mais gosta, Márcio? Você tá mostrando pra gente. O que você mais gosta aqui dessa mesa? Eu gosto bastante de pé de moleque. Por ser uma coisa de amendoim, é uma coisa que eu gosto muito. E ela tem uma caloria um pouco considerável. Eu também gosto bastante de pipoca doce. Então, tudo que tem muito açúcar, eu tô gostando bastante de consumir, porque acaba dosando, né? Não faz parte do meu dia a dia sempre, então quando tem, a gente acaba exagerando. Bom, o Lucas mostrou pra gente que ele gosta de comer. Agora, vamos saber quais exercícios você vai ter que fazer, fechou? Vamos lá. Só que antes é bom ouvir o que um professor de educação física tem a dizer sobre essa época de festas juninas. Pode ficar tranquilo sobre isso, porque depois tem alguns exercícios que a gente pode fazer que pode potencializar esse gasto calórico. Por exemplo, que tipo de exercício que é legal? Uma corrida, um remo, um air bike, um esqui. Exercício aeróbico ajuda muito. Então, quer dizer, é importante também que a pessoa não deixe de aproveitar a festa junina, né? Mas depois tem que batalhar para perder os quilinhos, né? Com certeza, pode comer sem dó, ficar com a consciência pesada. Quais são os alimentos que têm mais caloria e tudo mais? Arroz doce, paçoca, pamonha, esses tipos de doce, mas tem um gasto calórico maior. E aí, as pessoas exageram muito nessa época do ano, procuram muito academia depois, como que funciona? Com certeza, né? A consciência fica um pouco mais pesada, então quando a consciência bate, o pessoal quer gastar deixar o açúcar aqui mesmo no box. O aeróbico é sempre a melhor alternativa? Com certeza. É bom sempre equilibrar o que come e o que gasta. A conta é simples, comeu mais do que gastou energia, vai engordar. Agora sim, bora lá ver o Lucas pegar pesado nos treinos, pra quem sabe perder umas calorias. Pelo menos agora tá com a consciência menos pesada, né? Com certeza, depois de você deixar sua alma aqui no chão, não tem como não ficar, né? Você se arrepende de ter comido tanto. Mas vale a pena, né? Vale, porque é um exercício que a gente gosta também. Você pode dosar e você fazer sua alimentação no tempo que você quiser, mas o importante é você manter sua rotina de treino. Que exercício que é esse que você fez? Esse que eu tava fazendo aqui, ele se chama Squat Clean, que é o exercício que você faz um arranque de baixo, uma pausa no ombro, e você tenta fazer ele direto, sem parar. E seu cardio vai lá em cima. Agora bora pra próxima festa junina, né? Bora, partiu. É difícil, mas é possível. Eu não deixo de comer uma boa canjica, paçoca, arroz doce, tenho que se exercitar. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, ao 12:30, ao vivo na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!